Vamos supor que você se machucou, por exemplo, um corte na mão. O seu sangue vai coagular em alguns minutos e depois de alguns dias sua mão já vai estar novinha em folha. Rápido, não é? Mas para algumas pessoas não é assim que funciona. Esse processo é bem mais complexo e demorado. Meu nome é Bárbara e hoje eu vou falar sobre hemofilia. A hemofilia é uma condição hemorrágica que consiste na falta do fator de coagulação. Existem dois tipos, a hemofilia tipo A, que é a ausência do fator 8, e a hemofilia tipo B, que é a ausência do fator 9. Podendo ser hereditária ou adquirida, nos casos hereditários ocorre a mutação no cromossomo X. Já na adquirida, como o próprio nome já diz, a pessoa adquire essa doença. Existem 3 níveis de gravidade. No leve, os sangramentos são sutis, então a pessoa demora a receber o diagnóstico. No moderado, mesmo com lesões consideradas leves, os sangramentos ainda são bem fortes. E no grave, os sangramentos são internos, em articulações e músculos. Antes, o tratamento era feito por transfusão de sangue e muitas pessoas se infectavam, por exemplo, o HIV. Hoje, o tratamento é feito pela reposição do fator diretamente na veia. Em alguns casos, tem inibidores, mas com o ajuste da dosagem está tudo certo. A forma profilática no tratamento é para prevenir os sangramentos e sob demanda só se for necessário. Bem-estar emocional. O medo constante de se machucar faz com que os hemofílicos evitem de realizar atividades e exercícios físicos. Além disso, a falta de compreensão e o preconceito por parte da sociedade faz com que eles se isolem socialmente. Algumas pesquisas mostram que os hemofílicos se sentem excluídos, então, com acompanhamento psicológico, pode ser que se resolva. Frank Schnabel foi um hemofílico com tipo A. Ele dedicou sua vida a melhorar a qualidade de vida dos hemofílicos. Ele fundou a Federação Internacional de Hemofilia, em que disponibiliza tratamentos para os hemofílicos. Suas ações foram tão significativas que o dia 17 de abril, dia do seu nascimento, ficou conhecido como Dia Internacional da Hemofilia. Hoje em dia, com a conscientização da hemofilia, principalmente pelas redes sociais, os hemofílicos se sentem apoiados e compreendidos. Mesmo assim, muitos hemofílicos relatam que ainda falta alguma coisa, vamos supor assim. A sociedade, aos poucos, está aprendendo a lidar e respeitar com o desafio que essas pessoas enfrentam. Algumas famílias precisam adaptar as suas rotinas, por exemplo, idas frequentes aos hemocentros, além de precisar prestar muita atenção em algumas lesões. Além disso, é importante que eles recebam orientações e suporte emocional, porque lidar com uma doença crônica pode ser desgastante. As crianças também precisam, desde cedo, aprender sobre suas limitações e os cuidados para prevenir as lesões. É importante que elas façam atividades, mas que não tenham tanto impacto, como a caminhada e a natação. É importante também que a criança não se sinta privada da sua infância. Então, pode ser desafiante ter um equilíbrio entre a qualidade de vida e a segurança, mas com um tratamento adequado pode conciliar os dois. Com os avanços tecnológicos na medicina, hoje tem muitos tratamentos bem melhores. Por exemplo, a reposição de fator de longa duração, em que o hemofílico não precisa ir com tanta frequência para os hemocentros. Além disso, temos a terapia genética, em que vai ocorrer a reparação do cromossomo X. No futuro, talvez, possa ser que esse tratamento seja definitivo. Antes, a expectativa de vida dessas pessoas era significativamente mais curta, mas, com os avanços tecnológicos, hoje é praticamente a mesma que a da população geral. Mas, em alguns países de baixa renda, ainda não tem a disponibilidade de tratamentos e medicamentos. Por ser uma doença muitas vezes invisível, em que os sintomas não estão à mostra quando a pessoa tem uma crise, é comum que a sociedade tenha uma falta de informação e o preconceito. Muitos hemofílicos relatam que eles têm instabilidades nos empregos. Hoje, com a conscientização, muitas empresas fornecem acomodações para que os hemofílicos trabalhem com segurança.
A prática regular de exercícios físicos pode ser importante para fortalecer os músculos e as articulações. A fisioterapia, por exemplo, pode ser útil para prevenir os machucados nas articulações. No entanto, é preciso que tenha um acompanhamento de um profissional para que ele selecione as atividades de acordo com a condição do paciente. Os hemofílicos têm se mostrado uma rede poderosa de apoio. Associações ao redor do mundo se unem, promovendo campanhas sobre a conscientização, acessibilidade de tratamento e suporte emocional. Os hemofílicos, por terem realidades parecidas com as dos outros, eles têm uma troca de informação e se sentem acolhidos em um ambiente solidário. Agora, algumas curiosidades. Ela é conhecida como uma doença real, porque a rainha Victoria tinha hemofilia e ela passou esse gene para os seus filhos. Foi um dos pilares para a Revolução Russa, porque a rainha Alexandra, casada com o rei Nicolau, e um dos seus filhos era hemofílico e ele sentia muita dor. Um cara chamado Rasputin, um charlatão, ele conseguia, teoricamente, tirar a dor do menino. Como ela achava que ele era o único que conseguia, ela colocava ele em altos cargos. Isso contribuiu para que a população se revoltasse e aí aconteceu a Revolução Russa. Obrigada.